Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo para mostrar para vocês toda a reforma do meu home office. Se vocês não viram o primeiro, vão lá ver que tá bem legal. Eu falei sobre layout, sobre Feng Shui, algumas técnicas de projeto. E nesse daqui eu vou contar para vocês outros motivos que me fizeram escolher fazer essa reforma, mesmo que seja uma reforma provisória para durar aí no máximo um ano. Vou contar os problemas que eu tinha, como que eu vou resolver esses problemas e também depois no final vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz para me ajudar nessa reforma toda. Vou mostrar pra vocês então como que é o meu quarto desde aqui da entrada. Então eu estou na sala, essa é a porta de entrada, e este vão aqui é onde ficava a porta do meu escritório, que no momento está encostada lá na parede. A gente teve que tirar para conseguir passar com as mesas, e também porque bem aqui nessa área de entrada, eu quero colocar um espacinho de descompressão. Então eu vou colocar um piso de tatame de mais ou menos 1 centímetro. Então a porta ia ficar raspando em cima desse tatame, então a gente tirou ela para dar uma raspada. Logo ali já é a janela, e esse é o meu quarto, bagunçadinho, né, que a gente começou a tirar as estantes. Ali tá o meu apoiador de celular, enquanto eu ainda não tenho tripé, né? Quem não tem cão, caça com um rato, né? É o que dizem. Isso aqui, ó, gente, é o teste de espuma que eu estou fazendo para fechar os buracos. Uma outra coisa que me incomodava muito no meu home office, além do layout que eu comentei no primeiro vídeo, é realmente a aparência. Eu não sei se vocês pensam igual a mim, mas eu acho esse tipo de casa, assim, de madeira, meio feinho, sabe? Casa antiga mesmo, de família humilde, muito comum ainda no Brasil. Então esses sarrafinhos aqui me incomodavam demais, porque eu não tinha um cenário bonito para gravar meus vídeos, para fazer uma reunião online. Então eu acho até que foi o principal motivo para eu bater o martelo e decidir fazer essa reforma. O piso também é de madeira e ele é um pouco elevado do chão, então não quero nem imaginar o que tem ali embaixo, gente, pelo amor de Deus. Só sei que ratos tem porque às vezes um deles vinha me visitar e ele passava de um buraquinho pro outro, ele ia bem rapidinho de um lado pro outro, me dava um puta susto. Ai, me desculpa se alguém tem nojo de rato. Eu tô contando a vida real aqui de uma arquiteta em home office. Eu não tenho nojo de rato, não tenho medo. Quem me conhece sabe que o único medo que eu tenho é de aranha, tenho pavor. Então por isso que eu não quero nem imaginar o que tem ali. Mas mesmo assim, apesar de eu não ter nojo de ratos, eles são anti-higiênicos. Então eu precisava urgentemente resolver esses buraquinhos no meu piso. Outra coisa que era bem ruim aqui também era a minha iluminação. Mesmo que eu trocasse a lâmpada, não adiantava, porque eu estava de costas para ela, então mesmo que minimamente batia um pouco na tela do computador, incomodava muito. Fora que eu acho que tem algum problema com ela, que estava sempre estragando, a gente vai ter que dar uma olhada nisso. Mas a luz natural também não era o suficiente, porque como eu comentei no primeiro vídeo, a minha janela ela fica virada para o oeste. Então até o sol chegar aqui no final da tarde, acabava que durante o dia eu não acabava pegando uma luz de qualidade, porque todas as minhas outras paredes são fechadas. Então esses eram alguns dos problemas que eu precisava resolver urgentemente aqui no meu home office. Um layout adequado, um cenário mais bonito, os buraquinhos no piso e nas paredes e uma iluminação também adequada. A princípio, eu também ia fechar essas frechinhas do piso com espuma expansiva. Depois eu ia vir com uma tinta própria para piso e grande impacto. Ia resolver ali o meu problema temporariamente. Essa latinha custaria em torno de R$40. Mas depois, conversando com a minha mãe, ela me convenceu a investir um pouco mais numa manta vinílica. Com isso, acabou saindo uns cento e pouquinhos reais junto com a cola. Eu não queria investir investir muito em algo que é temporário, que eu não ia poder reutilizar depois, mas eu acho que no fim vai ser melhor, porque a espuma não ia proteger muito bem essas frestinhas, vai acabar ficando mais eficiente, mais higiênico e mais bonito também. Mas pra fechar os buracos maiores que eu tinha no piso e também nas paredes, como essa aqui, ó, tinha uma fresta bem grandona aqui, eu usei essa espuma expansiva que eu já falei várias vezes, mas até agora eu não mostrei. Vocês sabem qual que é, ó? É essa daqui. Então, é um líquido que você pega esse canudinho que vem junto, coloca aqui e vai espirrando na parede e esse líquido ele vai endurecendo e aumentando ao mesmo tempo, fechando essas vedações. Então, tem que ser passado com bastante cuidado. Você instala aqui e você tem que passar ele virado de cabeça para baixo e de baixo para cima. Então você aperta e vem passando de baixo para cima, bem devagar mesmo e sem apertar muito pra não sair muito líquido igual eu fiz e aí faz uma lambança toda. Porque se ele ficar em excesso, pode até acontecer dele cair inteiro no chão, como aconteceu aqui algumas vezes. É bem chato de passar esse espuma. Saiu. Então é preciso fazer com muito cuidado mesmo e inclusive com muita proteção, usar luvas de preferência, porque depois que ela endurece é bem fácil de cortar, ela até que sai inteira, mas enquanto ela tá ali úmida, molhada, ela gruda mesmo. Então eu acho que deve ter
parte do meu corpo que ainda tem essa espuma perdida, porque ela gruda real. E a espuma é realmente o melhor material para esse tipo de coisa, porque ela funciona em qualquer superfície. Madeira, concreto, metal, acho que até vidro. E ela é realmente feita para isso, ela é feita para fechar esquadrias de porta e janela. Deixa eu ver, talvez até tenha escrito aqui. Eu acho que não. No primeiro que eu tinha comprado, tava escrito todas as superfícies que eu podia utilizar, mas esse aqui não tem. Ó, é recomendado para fixação de portas e janelas, preenchimento de fendas, isolamento acústico, vedação de paredes, divisória, cabine de barco, carro, isolamento térmico de tubulação, junção, selamento de parte de madeira, enfim, acho que deu para entender, né? Ela é realmente ótima para esse tipo de coisa, além de ter um ótimo custo-benefício. Porque para vocês terem ideia, existe um material chamado massinha de calafetar, própria para parede de madeira. Talvez esse fosse o melhor material para eu utilizar nesse tipo de situação, mas um potinho desse tamanho custa em torno de R$ 40 e eu acho que ele não tem um bom rendimento, eu ia gastar horrores. E a espuma, esse pote aqui, custou R$ 15 e eu utilizei até agora 4 e eu já fechei todas as paredes e alguns cantos do chão e do teto também. Eu tenho uma última, aliás, essa é a minha última, que eu vou utilizar para poucos buracos que ainda restam e vai sobrar um tanto que daí eu vou já aproveitar para passar em outros lugares da casa. Porque o ideal é que você utilize tudo assim que você abra. Apesar de ter algumas técnicas para você limpar esse canudo, para você limpar o bico, para continuar reutilizando outros dias, eu sinceramente acho que dá muito trabalho. Porque como eu disse, é um líquido que ele vai endurecendo assim que você coloca, ele já endurece e vira uma espuma sólida. Então esse canudinho aqui, ó, ele fica com uma espuma sólida dentro dele. Aí parece que tem uma técnica para limpar, mas assim, na minha opinião, é melhor abrir e já utilizar todo ele. Posso estar falando merda, e se alguém souber alguma outra técnica, vai contando assim. Mas eu vou fazer dessa forma, eu vou utilizar tudo e já jogar fora, porque sério, gente, ai, faz muita sujeira. Eu, pelo menos, fiz muita bagunça. Ó, já passamos espumas em todos os buraquinhos, agora estamos cortando o excesso, mas não vamos cortar todos. Dessa parede a gente não vai cortar porque vai vir um painel na frente, então a gente decidiu que a gente não ia cortar, é até bom para isolar um pouco melhor. E nas outras paredes a gente só tá cortando esse excesso, porque aqui na frente vai ver o tecido desses sarrafinhos. Então a gente só precisa cortar esses excessos assim. E daí dá pra ficar esse aqui, vai isolar um pouco melhor os furos da parede. Coloquei uma blusinha aqui, né, gente, porque é Curitiba, agora já tá um pouco mais frio, então tampei o meu Love Revolution aqui. Mas enfim, gente, cada decisão desse projeto, cada decisão de cores, de tecido, de materiais, de revestimento, de objetos, alguns que eu já comprei, eu já tinha até colocado, previsto eles lá no 3D, foi pensado para seguir as estratégias do Feng Shui, como eu já disse, mas também da teoria das cores, da psicologia das cores, da ergonomia, do conforto e também da economia. Porque eu já disse aqui que a economia era muito importante, não somente por ser um espaço provisório, mas porque eu acho sim que a gente deve prezar sempre pelo custo-benefício. Porque sempre vão ter materiais muito mais baratos, a gente sempre pode investir um pouco menos, mas que de repente não vale a pena. E, obviamente, também sempre vão existir materiais muito caros que, na minha opinião, valem a pena menos ainda. Ou mais ainda. Enfim. A questão é que você tem que saber pesar essas micro decisões de projeto, tendo uma visão ampla do todo. E aí, escolher as suas prioridades. Então é muito importante que você saiba definir bem as suas prioridades. Esses dias a gente colocou lá no nosso Stories o nosso briefing que a gente faz com os nossos clientes. E lá tem uma das perguntas que eu gosto bastante, que é falando para o cliente escolher 2 palavras entre as 6 opções, que é funcionalidade, comodidade, privacidade, integralidade, conforto e estética. Eu acho que, de certa maneira, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, querem essas características para os seus espaços ou para alguns deles. Então, quando a gente pede para o cliente fazer essa escolha, a gente consegue definir bem as prioridades dele. E para mim aqui as 2 palavras são funcionalidade e conforto. Acho que estética viria logo depois, mas eu acho que antes de qualquer ambiente bonito, eu prezo por um ambiente que realmente funcione e que seja confortável. E a praticidade também é muito importante. Acho que eu vou adicionar essa palavra lá. Praticidade é bom também. Difícil escolher 2, né? Até porque tem a economia, que pra mim também foi um fator imprescindível. Bom, gente, mas agora eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu já andei comprando pra essa mini reforma. Então, começando pelo tecido. Esse aqui é o primeiro tecido que eu já comprei. Ele tem uma textura de linho, estão vendo?
Ai, bem bonito. Tinha uma com a opção um pouco mais clara, esse aqui é um pouco mais escuro e eu optei por esse. Que vai ficar nessa parede aqui, que vocês não estão vendo, que é a que vai ficar atrás da minha mesa do escritório, né? E aqui na parede da janela também. Optei por essa textura porque já vai ter muita informação no quarto, as outras paredes são mais escuras. E nessa parede em específico, aqui que está na minha frente, vai já ter muita prateleira, quadros, então eu não podia chegar com um super tecido com textura, senão ia ficar muita informação. Acredito que vai ser um cenário muito comum nos meus vídeos, então eu queria que ele fosse um pouco mais neutro. Já essa parede atrás de mim, que é a parede que eu vou ficar olhando o dia inteiro, né? A minha cadeira do escritório vai ficar virada para ela, eu comprei este daqui. Estão preparados? Tcharam! Ai, gente, não é lindo? E ele tem as cores perfeitas e exatas para esse estímulo que deve ter dentro de um ambiente de trabalho e também para as técnicas do Feng Shui em relação ao Bagua, que aquela área ali se encontra na área de trabalho do Bagua, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Se vocês quiserem, já mandem suas perguntas que quem sabe eu responda no próximo vídeo. Mas essas cores são perfeitas para isso. Vamos por sacola, então. Tem umas 3. Vamos começar por essa. Essa aqui tem a cola para colar o piso vinílico que está ali. Eu não vou mostrar ele agora, mas ele tem um tom amadeirado. Eu acho que eu mostrei um pouquinho dele no primeiro vídeo, mas quando eu instalar depois eu mostro. Mas é um tom de madeira que eu acho que vai combinar bem com a minha mesa. Se eu não me engano, eles têm um tom de amadeirado bem parecido. No fim, não vou usar essa cola. Talvez eu devolva ela e tente trocar por outro material, porque o meu tio deu a ideia da gente não colar, da gente só instalar, recortar exatamente da medida e pegar um sarrafinho de madeira para colocar nas beiradinhas para fixar ele, porque dessa forma eu vou conseguir reutilizar o piso depois. Se eu colar, não tem mais jeito. Então, eu gostei bastante da ideia e a gente vai fazer esse teste aí. Aí, se der, eu devolvo essa cola. Tem um álcool em gel, importante. Vamos ver o que mais. Próxima sacola. Os fios elétricos que eu vou precisar para arrumar a tomada e o interruptor e tudo mais. Então, precisei comprar um pouquinho. A fita, claro, essa aqui, não vou usar tudo isso de fita, mas estava valendo a pena tudo isso para fazer as moldurinhas, né? Para fazer a pintura. Todas as pinturas. Eu comprei esse rolo de corda de sisal. Eu vou pegar uma das chapas de madeira do USB que vai sobrar. Eu pedi pra ele recortar num tamanho, se eu não me engano, 50 por 35, alguma coisa assim, não lembro. Aí eu vou pintar toda de branco e aí eu vou pegar e fazer com fio de sisal o desenho da minha logo. E aí dá pra fazer várias ideias com corda de sisal. Achei legal. Eu só ia comprar 2 metros pra fazer esse quadro, mas daí tava valendo a pena comprar esse rolo enorme, ou seja, vai dar pra fazer bastante coisa. Um chocalho de arroz, que não serve pra nada. Acabou, gente. Por enquanto é isso. Tem várias outras coisas que eu já comprei também, mas que estão estocadas lá no meu quarto. Mas que fazem mais parte da decoração também, então eu vou mostrar nos próximos vídeos, tá bom? Bom, agora, olha, as crianças enlouquecendo aqui na casa do lado, mas vamos lá. O próximo passo agora é cortar esses tecidos, de forma que eles fiquem certinho no esquadro, pra conversar uma folha com a outra, né, no caso, as folhas de tecido. Então é importante que compre mesmo um pouco a mais de tecido para fazer esse encaixe, certo? Depois vai vir o marceneiro e cortar o painel. Então ele já veio aqui, a gente conversou qual que era a melhor forma de fazer isso. Então ele instalou o sarrafo, agora eu vou instalar o tecido e ele vai vir instalar o painel em cima do tecido para dar certinho o acabamento. Depois eu vou fazer as pinturas, aí eu vou pro forro e depois eu venho pro piso, né? Sempre de cima pra baixo pra gente não estragar nenhum material. E depois vem a melhor parte, né? Que é a montagem da mesa, da estante, da decoração toda. Ai, não vejo a hora. Me falem qual que é o próximo vídeo que vocês querem ver, se é do final da reforma, ou que eu fale um pouquinho do processo criativo do projeto, ou se eu abro toda a minha planilha também de orçamento pra vocês. Posso fazer isso se vocês tiverem interesse, porque eu já comprei tudo, né? Na verdade, eu acho que só falta as tintas pra eu comprar mesmo, mas eu posso fazer isso também, então eu quero saber aí se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, enfim, quero que vocês me deem a opinião de vocês sobre tudo isso, tá bom? Eu realmente estou muito feliz, eu vejo, né, como é importante essa reforma, realmente para mudar o nosso humor mesmo, porque eu já consigo me imaginar nesse espaço novo. A decisão dessa reforma foi na quarentena, eu tava meio estressada com tudo que tava rolando e tudo isso já deu um up assim pra mim, eu já consigo realmente me imaginar aqui daqui a algumas semanas e tenho certeza que vai ser incrível. Eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Então é isso, muito obrigada pra quem assistiu até aqui e
Um beijo pra vocês, até a próxima, fiquem com Deus e não esqueçam de comentar e curtir aí se vocês gostaram desse vídeo, tá bom?